Gente, a vida é um círculo, né? É um círculo, não tem jeito, a vida é um círculo. Felizmente, a gente parte. E hoje, mestres, eu fiquei sabendo nessa madrugada, praticamente, não estava sabendo, você dá mostra. Fiquei sabendo cedo, um pouco, às 10, não sei, não sei certamente qual foi o horário, mas é uma perda muito enorme para o nosso grande futebol brasileiro. O mestre, o construtor daquilo que a gente vê hoje, o que é a seleção. Um construtor da nossa seleção. Foi um dos pioneiros aí. Podemos ser pentacampeão. Falar que somos pentacampeões. Graças ao Zagallo. Graças ao mestre Zagallo. O Zagallo deixa um legado. Que na deixar um legado, seja ele histórico, o legado ele é muito importante. E o Zagallo deixou esse legado. Deixou esse legado futebolístico. Você olhar os números aqui do Zagallo. A história do Zagallo como treinador, coordenador da seleção. 70, aquela seleção mágica. Brasil também, as Copas. Perde para nossa seleção, tenta, mas títulos como Itália e Alemanha. Um gigante do futebol, merece todo o nosso respeito. Aprendemos muito com o Zagallo e continuar aprendendo o legado que ele deixou. Uns que teve a honra de ver o Zagallo jogar, outros que não teve essa honra de ver o Zagallo, mas viu o Zagallo como treinador. Poucos grandes jogadores, é, incha. Sempre digo que os gigantes põem a camisa da seleção, esses gigantes, além de pôr a camisa da seleção, como a seleção foi campeão. Não é para qualquer. O Zagallo deixa aquela frase dele, vocês terão que engolir. Realmente, uns teve que engolir o Zagallo. Uns teve que engolir. Se é possível, grandiosidade da história. O Zagallo não era só falácia. O Zagallo não era só apenas números. O Zagallo era uma história viva de futebol. Merece todo o respeito, merecia todo o respeito. Grandes clubes como Flamengo e Botafogo. Escreveu grande história na nossa seleção, na nossa história na qual nosso futebol vai seguir diante a trilha dessa escrita que o Zagallo escreveu. Deixou para que a gente possa seguir adiante. Também escrever a nossa história no futebol. Eu, como treinador, grupos de treinadores, acho que a classe de treinadores, tem jogadores, agradece bastante, muito, o Zagallo, tudo que fez, Velho Lobo, ao nosso futebol. Obrigado, Zagallo. História, tudo que você escreveu. Eu ter honra de assistir pelo menos a seleção de 90. Mestre Zagallo, ali junto com aquela comissão com Parreira, de nossa seleção campeã, um momento tão difícil para o país, que era a morte de Senna, no esporte. Senna tinha acabado de falecer, mas levanta o troféu de campeão dos Estados Unidos. Para mim foi uma das melhores Copas que eu vi. Cercou aquela Copa. Obrigado, Zagallo, proporcionou grandes vitórias, grandes alegrias para a gente. A gente só tem a agradecer. A lamentar, felizmente, nosso ciclo chega ao fim. Gigantes como Pelé, Zagallo, mas deixa o legado, deixa a história, siga adiante. Essa escrita aqui, deixada para essa estrada, escreveram para que a gente possa seguir. Valeu, Zagallo. Falar aqui hoje também teve notícia, né, gente? Diniz demitido da seleção brasileira. Se esse foi demitido, e o Diniz ele chegou na seleção para tentar salvar, tentar fazer alguma coisa diferente, e o Diniz não consegue. Realmente resultados ruins, tudo bom, tudo muito ruim, números negativos, sim. Isso não diminui a qualidade do treinador. Diniz é um bom treinador. Diniz é um bom treinador no momento errado. Assim.
Talvez, se o Diniz fosse contratado pela seleção, o Edinaldo Rodrigues, essa capacidade de tratar o Diniz, tirá-lo do Fluminense e vou deixá-lo na seleção, tempo aí fazer o seu trabalho, talvez o Diniz tivesse essa possibilidade. Mas o trabalho do Diniz ele é de longo prazo, não é um trabalho de curto. Não para com o trabalho do Pepe, o trabalho do Diniz, é um trabalho de longo. Precisa de tempo para que o resultado aconteça. E a seleção é um curto período e tudo tá. Depende de implantar essa ideia. Poderia vir a dar certo? Claro, poderia vir a dar certo. O Diniz não é um culpado. O culpado é a falta de organização da seleção brasileira. Por de tudo é a falta de profissionalismo. Desde a bizarrice com o Ancelotti, e agora passa pela falta de respeito com o Diniz. Por falta de respeito? Porque o Diniz foi demitido, não diretamente, mas indiretamente eles falaram primeiramente com o Mário Bittencourt. Primeiramente falou com o Mário Bittencourt, o Mário Bittencourt acionou o Diniz quando ele estava sendo demitido. Dizem outras informações aí que eu de lá que o Edinaldo ligou pro Diniz. Até contestou ele porque foi demitido. Agradável assim o momento. Mas foi bem amador. Bem amador. Telote. Turismo enorme. Não tinha nada assinado com o Telote. Fez toda aquela cena. Ridículo. O Brasil passou a vergonha que passou. Sem o Ancelotti aqui como treinador. É muito ruim. O Diniz não é mais treinador da seleção. Ele não foi treinador da seleção, ele é interino. E a seleção sem treinador, presidente que retorna, sabe se vai ficar. Tá muito bagunçada a nossa seleção, tá muito bagunçada a CBF. A seleção não pode ficar dessa maneira, precisa mudar. Agora a bola da vez é quem? Mestre Dorival Júnior. Agora é o Mestre Dorival Júnior, a bola da vez. Atos aí tá falando em São Paulo, Estoras, e a CBF quer o Dorival Júnior. Quando isso acontece é porque já tá tendo algum contato. Eu que trabalho no futebol sei disso. Um contato já tá acontecendo com o Dorival. O Boto chegou nesse ponto, sim. E diz que o Dorival vai dar resposta amanhã. Nada a resposta amanhã. O Dorival sonha em dirigir a seleção. É treinador que recebe uma proposta da seleção brasileira, balança um treinador. Falando no Ancelotti, né? Mas balança um treinador que quer dirigir a seleção. O Ancelotti não queria. Aquele que quer dirigir a seleção, seja o Júnior, lembro que o JJ também falou. O sonho do Dorival Júnior dirigir a seleção brasileira. Eu creio que se essa proposta chegar, realmente já está sendo ventilado e já chegou, ele tende a aceitar. Só se ele olhar o cenário e ver que está uma bagunça enorme, o trabalho dele não vai ser apoiado na seleção, ele conseguir fazer o seu trabalho, ele não vai aceitar. O Dorival trabalha com organização. Mas o resultado do Dorival ele é bom para a seleção, porque o Dorival é um treinador que te dá um resultado em curto período. Em período de tempo, o Dorival consegue te trazer um resultado, como foi com o São Paulo. O problema da seleção ele é mais embaixo. Além da falta de organização lá em cima, se passa pelos atletas também, que tem pouca identificação com o que é o Brasil. Esses atletas precisam entender o que é ser brasileiro, o que é vestir a camisa da seleção brasileira. O que é a história da seleção brasileira com o Zagallo que se foi hoje. Pessoas que escreveram essa história. Os jogadores precisam entender isso. Acho que um jogador se preocupa mais com eles mesmos do que com a seleção. Não chegam na seleção louco para ir embora para o seu país para jogar para o seu clube. Parece o que mostra esses jogadores. Se o Dorival chega nessa seleção, ele vai precisar trabalhar esse lado psicológico também. Quem sabe se os jogadores mudam essa ideia, esse tipo de pensamento e começam a entender o que é a seleção. E vestir a camisa da seleção não é para qualquer um. Não basta só ser craque. Tem que ter também ação. Ser craque só não basta para estar na seleção. Entrega também. Se entregar também tem que estar ali junto. É craque. Tem que se entregar ao máximo. Essa camisa da seleção brasileira, que é uma das maiores do mundo. Ainda somos pentacampeão. Seleções. Saber a camisa que você está vestindo. Tem muita história, muito bem. E pro São Paulo é muito ruim. Inclusive, vou falar do São Paulo essa semana. Pessoas que chegou, jogadores que se foram. Quem o São Paulo precisa contratar. Essa semana, ter lateral esquerdo. Precisa, Caio Paulista saia.
precisa sim ter o esquerdo de um zagueiro na saída do mercado. Zagueiro construtor precisa encontrar no mercado que é bem. São Paulo é muito ruim porque o planejamento do Dorival já estava encaminhado. Como que o São Paulo vai fazer agora? Se o treinador que chegar no São Paulo não vai ter esse planejamento. É outro tipo de planejamento. Estava tudo acertado. Ações, como que esse elenco. Muitos falam aí alguns. Voivoda, eu acho que o Fábio Voivoda não é para esse momento. Crespo seria uma opção. Estaria no Crespo. Tentaria trazer o Crespo. Se o Dorival assim sair. O Crespo é um treinador mais flexível para manter um trabalho e dar continuidade a esse trabalho. Eu tentaria o Crespo, São Paulo. Eu daria carinho o Crespo novamente. Se assim o Dorival sair de São Paulo. Vejamos. Esse é o vídeo. Fazendo aqui de madrugada. Deixa um like aí, um comentário, uma sugestão. A gente volta de novo para falar